Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre o tecido nervoso e o sistema nervoso. O tecido nervoso é constituído por até 1 trilhão de neurônios, tá? Com milhares de interconexões, formando aí um sistema de comunicação super complexo. Tá? Além dos neurônios, o tecido nervoso também é formado pelas células gliais, né, que são células que irão fazer funções acessórias nesse tecido nervoso, tá? Já que os neurônios serão os grandes responsáveis pelas funções aí de transmissão de estímulo, produção do estímulo, né, que vai aí finalizar com a formação do impulso nervoso, que é responsável aí pelo controle do nosso organismo. Então, para começar, a gente vai falar do neurônio. Esse é o aspecto geral de um neurônio, acabei de falar, né, que são aí aproximadamente 1 trilhão de neurônios que a gente tem no nosso corpo. Então, obviamente que não são todos iguais, mas existe aí uma maioria que compartilha de uma morfologia básica, né? Então, temos aqui as principais regiões da morfologia básica de um neurônio. O corpo celular, né? Essa região mais desenvolvida do citoplasma, aonde se localiza o núcleo e a maioria das organelas, tá? Alguns livros mais antigos também podem chamar de pericárdio, ok? Corpúsculo de início é um termo utilizado para descrever a presença desses grânulos no corpo celular, mas que nada mais são do que o retículo endoplasmático rugoso do neurônio, que é muito desenvolvido, tá? Devido aí à intensa síntese de proteínas, mais especificamente os neurotransmissores. Outro componente da morfologia do neurônio são os dendritos. São esses prolongamentos muito ramificados, especializados para a recepção de estímulos, né, vindo de outras células, de outros neurônios, certo? Eles são descritos como prolongamentos arborizados, sabe? Porque eles são muito ramificados. E o axônio? Cada neurônio possui um único axônio, tá? De diâmetro microscópico, mas de comprimento, muitos, melhor dizendo, neurônios terão axônios com aproximadamente 1 metro de comprimento, tá certo? Na porção terminal do axônio, ele apresenta ramificações, essa porção terminal é denominada telodendro, né? E no finalzinho de cada ramificação há uma dilatação chamada de botão terminal, tá? Que é a região aqui onde vai ocorrer a sinapse, né? Que é a transmissão do impulso nervoso. No axônio, galera, ocorrem dois tipos, né, de transporte, tá?
o transporte anterógrado, que é o transporte do corpo celular para o botão terminal. Esse transporte ele é mediado pela quinesina, né? Então, esse transporte é o transporte responsável por conduzir os neurotransmissores para a região do botão terminal, que vai liberar esses neurotransmissores no momento da sinapse. E o transporte retrógrado é o transporte que ocorre no sentido do botão terminal para o corpo celular, e é um transporte feito aí principalmente para a reciclagem de neurotransmissores ou até mesmo de outras proteínas citoplasmáticas da região do botão terminal. E o transporte retrógrado é mediado por uma outra proteína chamada dineína. Então, são duas proteínas citoplasmáticas diferentes que fazem esses dois tipos de transporte axonais. Aqui temos uma imagem histológica de neurônios. Então, vemos aqui o corpo celular e aquela trama de prolongamentos, né? Dendritos e axônios se misturam aqui. Tá? Em branco é o núcleo, o local do núcleo. O núcleo não foi corado, né? Esse corante ele não cora núcleo, então ficou aqui esse espaço branco, que era o local do núcleo no corpo celular do neurônio. Bom, existe uma classificação para os neurônios segundo a polaridade deles, ou seja, a origem dos prolongamentos. Então, a maioria dos nossos neurônios é desse tipo aqui. É o neurônio multipolar, é o neurônio que tem um axônio e centenas de dendritos se originando de múltiplos pontos, múltiplos polos do corpo celular. A maioria dos nossos neurônios são assim, mais de 90%. Esses dois são neurônios mais simples, né? O bipolar é o neurônio que tem um axônio e um dendrito se originando de um outro ponto do corpo, de um outro polo, então por isso bipolar. Um polo se origina o axônio, o outro polo se origina o dendrito. Esse dendrito vai se ramificar, se arborizar, né? Mas é uma origem. Então é um neurônio simples, é um neurônio encontrado, por exemplo, no epitélio olfatório. Tá? A gente encontra esse neurônio lá entre as células olfatórias. E aqui o outro neurônio, que é o pseudo-unipolar. Então, ele tem axônio e dendrito se originando do mesmo ponto do corpo celular. Tá? Então, é um neurônio encontrado aí nos nervos, fazendo parte aí dos nervos do nosso corpo, ok? Mas a maioria dos nossos neurônios são os multipolares. Esses nomes, galera, não tem nada, o bipolar, tá? Principalmente, não tem nada a ver com o transtorno bipolar, certo? É o mesmo nome, mas não tem relação nenhuma, o transtorno bipolar com esse tipo de neurônio bipolar aqui, ok? Não façam essa relação. E a classificação quanto ao formato do corpo celular dos neurônios multipolares. Então, só neurônios multipolares, ou seja, aqueles que têm um axônio e centenas de dendritos, vão entrar nessa classificação. Então, temos aqui o piramidal, que o corpo celular é triangular ou piramidal, se você vê tridimensionalmente. É um neurônio bem predominante no córtex cerebral. O piriforme, que é um neurônio que tem o corpinho, só o corpo, tá? Esquece os prolongamentos,
formato do corpo lembra uma pera. É um neurônio encontrado somente no cerebelo, no córtex cerebelar. E o estrelado, que é o corpo celular em forma de estrela, né, meio raiado, que é o neurônio predominante da medula nervosa, da medula espinal. Tá bem? E aqui, ó, de novo, aquela imagem, isso aqui é um neurônio estrelado. Aqui, ó, neurônios piramidais, tá? E aqui o neurônio piriforme, ó, formazinha de pera. Alguns autores também falam que parece a chama de uma vela, tá? Isso aqui é o cerebelo, ok? Bom, como eu disse, os neurônios são responsáveis por produzir e transmitir os impulsos nervosos, né? Vocês já devem ter visto em fisiologia essa questão de produção do impulso, né? Despolarização de membrana, repolarização de membrana. Não vou abordar esses aspectos aqui, né? Vou falar apenas dos aspectos morfológicos desse processo de transmissão do impulso nervoso, que é a sinapse. Então, tipos de sinapses quanto ao contato, ou seja, quais são as regiões, né, que estão fazendo a sinapse. Então, a gente tem sinapse axodendrítica, que é a sinapse entre axônio e dendrito. Axossomática, que é a sinapse entre axônio e o corpo celular. E sinapses axônicas, que é a sinapse de axônio com axônio. Tá? Então, todas essas formas de sinapse podem ocorrer, principalmente no córtex cerebral. Tá certo? A gente vai ter uma variedade uma maior variedade de sinapses encontradas no córtex cerebral. Agora, quanto à forma, né, como o impulso é transmitido, a sinapse ela pode ser classificada como química, que são a maioria das sinapses do tecido nervoso. São as sinapses que usam neurotransmissores, né? Então, você tem o transporte do neurotransmissor até o botão terminal, e aí as vesículas carregando os neurotransmissores se fusionam com a membrana pré-sináptica, que é a membrana que vai liberar o neurotransmissor. O neurotransmissor atravessa a fenda sináptica, porque não há contato aqui entre as estruturas dos neurônios. Então, o neurotransmissor atravessa a fenda sináptica e aí se conecta aos receptores da membrana pós-sináptica, desencadeando nela a formação do impulso nervoso. E assim a transmissão do impulso está concluída. Tá? A maioria das nossas sinapses são químicas, ok? O outro tipo é a sinapse elétrica, né? É a sinapse simples, onde a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sinápticas estão unidas por junções comunicantes, tá? E, consequentemente, como o impulso nervoso, né, é um potencial elétrico que percorre a membrana do neurônio, um neurônio estando em contato físico, né, com o outro, esse impulso é transmitido automaticamente e ainda tem as junções comunicantes que vão auxiliar aqui na passagem, né, de íons de um neurônio para o outro para auxiliar ainda mais a produção do impulso nesse neurônio que está recebendo. Então, na sinapse elétrica, ocorre o contato físico entre as membranas pré- e pós-sináptica. O impulso é transmitido automaticamente, não há o uso de neurotransmissores. Bom,
Além dos neurônios, o tecido nervoso também apresenta células gliais, né? Células que vão auxiliar os neurônios, dando aí um suporte físico, metabólico e também proteção, né, aos neurônios. Tá ok? Então, são 5 tipos. Alguns autores não incluem todos esses tipos, né? Mas a maioria, sim. Então, é o astrócito, a microglia, o oligodendrócito, a célula de Schwann e a célula ependimária. Tá? Então, são 5 tipos de células gliais. Nós vamos ver cada um deles, como são e que suporte, né? O que cada um desses tipos faz aí no tecido nervoso. Começando pelo astrócito. Os astrócitos podem ser, então, de 2 tipos. Protoplasmático, que é esse mais ramificado, tá vendo? Esse se localiza geralmente na região mais superficial do tecido nervoso. Então, se você considerar o cérebro, por exemplo, o encéfalo, então a margem, né, externa cortical desse órgão vai apresentar esse astrócito protoplasmático. É um astrócito que vai fazer contato aqui, né, com vasos sanguíneos através dos seus pés vasculares, ó, que são essas dilatações aqui, tá? Eles envolvem, né, os vasos sanguíneos. Por conta disso, eles fazem parte da barreira hematoencefálica, né, que é uma barreira que visa impedir, né, a entrada de substâncias indesejadas no tecido nervoso, tá? O astrócito fibroso, ele tem prolongamentos mais delicados e menos ramificados, tá vendo? Ele também tem seus pés vasculares que fazem contato ali com vasos sanguíneos, participando da barreira hematoencefálica. O fibroso ele é encontrado mais internamente, né, nas regiões mais profundas do tecido nervoso. Tá? Ambos, né, os 2 tipos, eles capturam íons, neurotransmissores, tá? Resíduos do metabolismo neuronal, como potássio, glutamato, tá? Então, eles não só fazem parte da barreira, mas também contribuem aí com essa, vamos dizer assim, limpeza, né, da região do sistema nervoso. Eles também liberam glicose, né, a partir do glicogênio armazenado, né, quando são estimulados aí por neurotransmissores. Essa glicose, obviamente, é liberada e vai ser utilizada pelos neurônios. Tá bem? Então, o astrócito tem participação na proteção, no metabolismo, né, dos neurônios. A microglia é uma célula do sistema fagocitário, tá? Então, ela atua aí, né, removendo fragmentos e estruturas danificadas do tecido nervoso, né? Então, restos de neurônios mortos, de células gliais mortas.
mas também protege o sistema nervoso contra vírus e outros micro-organismos e até mesmo da formação de tumores, né? Fagocitando células tumorais, tá? Então é uma célula aí bastante importante na condição de proteção para o sistema nervoso. Oligodendrócito é uma célula cheia de prolongamentos. Então ela tem vários prolongamentos, tá vendo? E ela armazena no citoplasma a mielina, que é uma lipoproteína, tá? Então o oligodendrócito ele produz essa lipoproteína e armazena no seu citoplasma. E aí o que ele faz? Esses prolongamentos que ele possui, ó, ele vai enrolar axônios, porções, né, de axônios. Como o axônio é muito longo, um mesmo axônio ele vai ter vários segmentos, né, de prolongamentos de oligodendrócitos ao seu redor. Como esses prolongamentos estão cheios de mielina, forma-se uma camada, né, de mielina ao redor do axônio. Essa camada de mielina ao redor do axônio é conhecida como bainha de mielina. Tá? Então, nessa imagem aqui, ó, a gente vê cortes transversais. Isso preto aqui no meio é o axônio. E essa área branca ao redor é a espessura da camada de mielina. Então, a gente vê vários axônios, ó, um do lado do outro, e todos eles envolvidos com a bainha de mielina. Tá certo? A mielina, né, sendo uma lipoproteína, ela tem um caráter de isolante elétrico. Então, vocês já devem ter visto lá na fisiologia, né, a transmissão do impulso nervoso, como é que ocorre ao longo de um axônio. E aí, quando o axônio ele é mielinizado, a porção do axônio que tem mielina fica isolada. Só que, como eu disse, um axônio é muito longo, né? Sempre vão ter vários segmentos de mielina, mas vai ter sempre um espaçozinho, né, entre um segmento e outro. Esse espaço é chamado nó de Ranvier. Então, vamos dizer assim, o impulso nervoso, né, o potencial elétrico, ele vai passando de nó em nó. Né? Então, a transmissão ela acaba sendo acelerada. Né? Um axônio mielinizado, ele transmite, o impulso nervoso percorre ele mais rápido do que um axônio não mielinizado. O oligodendrócito, ele produz a bainha de mielina no sistema nervoso central. Então, enquanto o axônio está no sistema nervoso central, né, que é o encéfalo e a medula, esse axônio tem a bainha de mielina formada pelo oligodendrócito. A partir do momento que esse axônio deixa o sistema nervoso central e passa a fazer parte do sistema nervoso periférico, que são os nervos, ele continua mielinizado, essa bainha de mielina agora ela é feita por outro tipo celular, que é a célula de Schwann. Tá? Então, a célula de Schwann é quem forma a bainha de mielina da mesma maneira, quer dizer, ela não tem prolongamentos, tá vendo? Ela é uma célula globosa e aí ela envolve o axônio, tá vendo? Então não tem prolongamentos, mas
é a mielina, igual o oligodendrócito, né, a lipoproteína que fica armazenada dentro da célula, e ao se enrolar ao redor do axônio, a célula de Schwann forma a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, tá? Galera, temos muitas doenças, né, relacionadas aí com a mielina. A mais comum delas é a esclerose múltipla, tá? Então, é uma doença que ocorre a desmielinização dos axônios no sistema nervoso central, tá? Essa desmielinização acredita-se que seja resultado de uma reação autoimune, tá? E com essa desmielinização, né, ocorre a inflamação desses nervos e, consequentemente, a perda, né, da funcionalidade desses nervos que foram, desses axônios que foram desmielinizados. Uma outra relação, né, da mielina é com a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune que, entre outros problemas, induz aí a desmielinização de nervos periféricos, né? E nervos motores também. Então a pessoa tem dificuldade para se movimentar principalmente, tá? Então a síndrome de Guillain-Barré, ela acaba atingindo mais o sistema nervoso periférico, ou seja, a desmielinização dos axônios, né, a nível do sistema nervoso periférico. A esclerose múltipla já atua mais aí a nível do sistema nervoso central, tá? A célula ependimária é a célula que reveste as cavidades do sistema nervoso central. Então, acredito que vocês já viram ou vão ver aí a anatomia do sistema nervoso, né? Então, o encéfalo, por exemplo, tem cavidades denominadas ventrículos, né? Ventrículos laterais, terceiro ventrículo. Então, são cavidades. Essas cavidades são revestidas pela célula ependimária. É uma célula de origem epitelial, né? Uma célula de origem ectodérmica, de características epiteliais. Então, quando a gente olha aqui, né, lembra bem um epitélio cúbico simples, tá? Então por que não é uma célula epitelial, Rodrigo? Por que tem esse nome diferente? Porque em algumas regiões ali que ela faz o revestimento, ela também participa da produção do líquido cerebroespinal, né, ou líquor. Tá? Ela se associa às meninges, que são as membranas que revestem o sistema nervoso, e essa associação produz uma estrutura chamada plexo coroide, e aí nessa região ocorre a produção desse líquido, que é um líquido que circula no interior dessas cavidades e também no interior das meninges. Tá bem? Aqui, ó, esse é uma imagem do plexo coroide, tá? Que é a estrutura aqui formada pelas células ependimárias e pela camada interna das meninges,
né? E no lúmen do ventrículo, tá vendo? Isso aqui é a cavidade aonde vai ser liberado o líquor, ok? Aqui uma organização, né, esquemática dessas células que a gente acabou de ver, né? Então tá aqui a célula ependimária revestindo, aqui um astrócito, né, fazendo aqui a barreira hematoencefálica, o oligodendrócito envolvendo aqui os axônios, tá vendo? Cada pedacinho aqui, ó, de bainha de mielina. Essas areazinhas aqui são o nó de Ranvier, exatamente aqui, ó, certo? A microglia, fazendo aqui o seu papel de defesa e tudo mais. Aqui um esquema do sistema nervoso central, né? Então a célula de Schwann não aparece aqui. A célula de Schwann só é encontrada nos nervos, que fazem parte do sistema nervoso periférico. Bom, vamos falar agora então da organização do sistema nervoso, né? Já vimos aí alguma coisa, já falei um pouco, mas vamos ver agora especificamente os detalhes. O sistema nervoso ele é dividido em central e periférico, né? O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? Então, todas essas regiões formam o encéfalo. No encéfalo, no sistema nervoso central, a gente vai encontrar a substância cinzenta e a substância branca, ou seja, os componentes do tecido nervoso vão se organizar de forma a compor a substância cinzenta. Então, na substância cinzenta, a gente encontra corpos celulares nervosos, ou seja, os corpos dos neurônios, axônios, dendritos, células gliais. Tá? Na substância branca, é uma região que vai conter apenas axônios, células gliais e vasos sanguíneos. Então, não tem corpos celulares na região de substância branca. Tá bem? E aí eu quero chamar a atenção aqui para essa região chamada de núcleos da base. Vocês podem já ter ouvido falar um pouco em fisiologia e de repente vão ouvir mais para frente aí, que são ilhotas de substância cinzenta na região mais profunda do encéfalo. Isso porque no encéfalo a substância cinzenta ela é mais periférica, ela é cortical. Então, se a gente faz um corte histológico do cérebro, por exemplo, tá vendo? Aqui, ó, é a superfície, onde vai estar aqui a pia mater, a meninge, grudadinha aqui na superfície. Aqui em cima vai vir o osso, né? Então, logo abaixo da meninge, que é a membrana que envolve o sistema nervoso, no cérebro eu tenho a substância cinzenta, ó, daqui até aqui. Tudo isso é substância cinzenta. A substância branca ela é mais profunda, ela é mais medular, né? Central. Substância branca central, substância cinzenta cortical. Isso ocorre no encéfalo, em todas as regiões do encéfalo. A substância cinzenta é sempre periférica, cortical, e a branca é sempre medular. Com exceção dos núcleos da base, né, que ficam ali no cérebro, são bem profundos, mas são de substância cinzenta. Tá bem? Aqui, ó, vou destacar esse pedaço aqui da substância cinzenta, tá?
Então, os corpos celulares aqui predominantes, tá vendo? São os neurônios piramidais, tá? Então, viu o corpo celular, tá vendo substância cinzenta, sistema nervoso central. Corpo celular de neurônio, né? As células da glia são muito pequenininhas, tá? Aqui, de novo, uma imagem em maior aumento, ó, corpos celulares aqui, tá? A substância branca aqui embaixo, onde não tem corpo celular. No cerebelo, galera, que é uma outra região do encéfalo, de novo, a substância branca é central, a branca aqui está corada em rosa, tá? E a substância cinzenta é cortical. Então, quando a gente pega aqui um pedaço aqui, né, um giro do cerebelo, a gente vê aqui, ó, substância branca no meio e daqui para cá, ó, substância cinzenta, corpos celulares, células gliais, tá? A substância cinzenta do cerebelo, ela é bem dividida. Ela apresenta 3 camadas bem distintas, tá? Só a substância cinzenta, córtex cerebelar. Tem a camada molecular, que é a camada mais superficial, que é onde eu vejo dendritos, neurônios pequenos, né, que não entram naquela classificação lá de piramidal, piriforme, estrelado, são neurônios de morfologia mais simples, que são esses pontinhos que a gente vê aqui, tá? E células gliais. Então, isso forma a camada molecular. Tem a camada de Purkinje, que é essa linha aqui, ó, é um neurônio piramidal, piriforme ao lado do outro, tá? Um neurônio piriforme ao lado do outro. E a camada granulosa, que é uma camada novamente formada por neurônios menores, mais simples, né? não entra naquela classificação de piramidal, e células gliais. E aqui embaixo já é a substância branca. A gente não vai ter mais corpo celular de neurônio, tá? Aqui em detalhe, ó, a camada de Purkinje, tá vendo? Aqui em cima, a camada... Aqui embaixo a camada molecular, aqui em cima a camada de Purkinje. Então, uma célula, né, um neurônio piriforme ao lado do outro. Eles formam uma linha aqui. Dá para ver até um pouquinho, ó, do dendrito aqui, ó, vindo para a camada sobrejacente. Vendo? E aqui embaixo os neurôniozinhos pequenininhos, né, da camada molecular. Tá? Então, essa é a organização do córtex cerebelar. A medula espinal, né, que é o outro componente do sistema nervoso central, medula nervosa ou espinal, que passa aqui, né, no interior da coluna. Ela também tem substância branca e substância cinzenta, só que ao contrário do encéfalo. Na medula, a substância branca é central. Desculpa, a substância cinzenta é central e a substância branca é periférica. Então, aqui, ó, eu tenho corpos celulares de neurônios, células gliais, dendritos, axônios. Aqui, eu tenho apenas dendritos, axônios e células gliais. Ok? Então, é o oposto da organização do encéfalo. Em detalhe, os neurônios estrelados, né, que são predominantes na substância cinzenta da medula, e aqui prolongamentos, né, dendritos, axônios, algumas célulazinhas gliais, tá? E aqui a substância branca. Substância branca formada por muitos axônios mielinizados, tá vendo? Ó?
corte transversal, você vê aqui, ó, esse é o diâmetro, vamos dizer assim, da fibra nervosa mielinizada, ou seja, pegando a mielina e o axônio que está aqui no meio. Esse espaço branco é o espaço ocupado, né? É a espessura da camada de mielina. Então, tudo isso aqui, ó, são fibras mielínicas, né? Axônios mielinizados. O escurozinho é o diâmetro do axônio e essa área clara ao redor dela é o diâmetro da camada de mielina, tá? Então, como eu falei, né, a fibra nervosa é exatamente o axônio. Se ela é mielínica, é porque ela tem bainha de mielina. Então, a gente vê aqui, ó, o diâmetro da fibra. Amarelo é o axônio e verde a camada de mielina. Tá? Fibra nervosa mielínica. Fibra nervosa amielínica. Então, eu tenho o axônio e não há a camada de mielina, né? A célula de Schwann, ela pode até envolver vários axônios, tá vendo? Mas não ocorre a mielinização, tá vendo? Então, vai dar apenas um suporte estrutural para a fibra, mas não vai formar a camada de mielina. Então, eu tenho aqui, nesse caso, fibra nervosa amielínica, tá certo? Esses dois tipos de fibras, né, amielínica e mielínica, formam os nervos, que são os principais componentes do sistema nervoso periférico, né? Os nervos se originam lá do encéfalo e da medula e se estendem por todo o corpo. Por isso que os axônios podem atingir aí até 1 metro de comprimento. Imaginem, o corpo do axônio está lá na medula espinal, mas o axônio dele faz parte do nervo, né? Então, o axônio dele está dentro do nervo se estendendo aí pelo corpo. Por isso que os axônios são muito longos, tá? Então, o nervo é um conjunto de feixes de axônios organizados por 3 regiões de tecido conjuntivo, né? Então, todo nervo tem um revestimento externo, que é o epineuro, tá? Predomínio de colágeno tipo 1 e fibroblastos no epineuro, ok? O perineuro são camadas intermediárias, né, que envolvem feixes de axônio, tá vendo? O perineuro ele é formado por camadas concêntricas de fibroblastos, tá certo? Então, fibroblastos vão formar uma camada que vai individualizar os feixes, né, os conjuntos de axônio, tá bem? Então, aqui eu tenho um perineuro. E o endoneuro é a região localizada dentro de um feixe, né, ao redor de cada fibra nervosa, né? Então, é uma estrutura formada por fibras reticulares e poucos fibroblastos, além dos capilares endoneurais, né, dos capilares que vão nutrir aqui, né, as fibras nervosas, tá? Então, esse tecidinho aqui, aonde as fibras nervosas ficam imersas. Fibras reticulares e poucos fibroblastos. Aqui um outro esquema, né, do mesmo processo. O epineuro mais externo, o perineuro, né, envolvendo
um feixe, né, um conjunto de axônios, e o endoneuro ao redor aqui de cada axônio, de cada fibra. E aqui a imagem histológica. Epineuro, bem vermelhão aqui, né? Colágeno tipo 1, bem marcado. Aqui o perineuro, essa linha um pouquinho mais grossa, ó, individualizando um feixe, tá vendo? E aí o endoneuro é essa áreazinha aqui, mais fininha. Bom, pessoal, de tecido e sistema nervoso era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá bem? Como referência, vocês podem utilizar o capítulo 9 do Gartner, tecido nervoso, tá? Para estudar, usando aí a aula como guia para vocês, tá bem? Bons estudos para vocês, se cuidem, feliz 2021, né? Para todos, a gente ainda não se viu esse ano, acho que não vamos nos ver, mas fica aí meu desejo de feliz 2021 para todos vocês, tá? Um abraço.